estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Deus abençoe a todos. A gente está aqui com o nosso amado irmão Levi, Maia, irmão Nicolas, irmão Ezequias. E a gente veio fazer umas perguntas para o nosso irmão aqui. A gente vai começar com uma aqui, irmão. Tá preparado? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue responder. Vamos lá. Então a primeira pergunta que a gente queria deixar para o irmão é como o irmão vê, né? É certo diante de Deus nós pregarmos as coisas que iam de ser? É certo isso? Boa pergunta, né, irmão Ricardo? Uma excelente pergunta. Tem várias maneiras de nós respondermos isso aí. Poderíamos usar tanto a Bíblia quanto as citações do irmão Brana. Mas eu vou usar uma maneira bem simples, em poucas palavras. Eu acredito que as coisas futuras sempre são as coisas que trazem a fé, ou o ânimo, a vontade de você chegar lá. Antes de que Deus pudesse nos dar algo, o profeta disse: um fundo sempre clama outro fundo. Antes que nós tivéssemos desejo de ir para o milênio, tem que ter um milênio para nós irmos. Nós não fomos lá ainda nesse milênio, mas nós, por fé, nos é apresentado, nos é mostrado para que esse fundo possa ser satisfeito e nós alcancemos a fé para chegarmos lá. Assim como são também todas as demais coisas futuras, tais como a vinda do Senhor, né? Inclusive, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre a vinda. Talvez a gente pode discorrer ao longo da nossa conversa sobre a vinda do Senhor. Alguns dizem Jesus já veio e outros completamente dizem não, ele virá. E o profeta disse, por exemplo, falou: olha, a vinda, falando aqui da segunda vinda, que está dentro desse contexto, a segunda vinda, ela tem 3 coisas que acontecem, que é o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Então, se eu disser assim, a vinda já se iniciou, está correto, pois o alarido já veio. Mas se eu disser que a vinda já terminou, está incorreto, pois a voz de arcanjo ainda não se cumpriu e a trombeta de Deus muito menos. Você entende? Veja, mas nós estamos falando da vinda, que é uma coisa que aparentemente é uma coisa presente. Não, é a mensagem da hora. Mas nem a voz de arcanjo e nem a trombeta de Deus é coisa presente, é coisa futura. Mas agora eu não vou pregar sobre a voz de arcanjo, eu não vejo como que nós podemos ter fé em alguma coisa, a menos que aquelas coisas nos sejam reveladas através da palavra. Para nós, em outras palavras, se você não vislumbra aquilo de antemão, você nunca vai chegar lá. Então as coisas futuras, tais como o milênio, o juízo do trono branco, a nova terra, essas coisas nós temos que vislumbrar elas segundo a luz da palavra, para que nós alcancemos esse nível de fé. O profeta disse assim que a igreja, ela tem 3 coisas: a fé, a caridade e a esperança. Essa esperança, a palavra esperança vem da palavra esperar. E esperança, você tem esperança quando te é prometido algo. Por exemplo, se Deus prometeu um milênio para nós, mas Ele tem que detalhar o que é esse milênio. Quando você te detalha, uma igreja não pode viver sem esperança. Como nós falamos, a esperança é a última que morre. E realmente, uma igreja sem esperança é uma igreja morta. Ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe do que se trata. Vou fazer um comentário aqui. As pessoas criticam a respeito, por exemplo, de milênio, a respeito dessas coisas, mas no rapto nós vamos para onde, irmão Ricardo? Vou fazer essa pergunta: para onde que nós vamos no rapto? Para o céu das bodas. E onde que fica isso? No céu ou na terra? No céu. Fica no céu. Depois dos 3 anos e meio, para onde nós vamos? Para o céu ou para a terra? Mas nós vamos para a terra. Muito bem. Se tudo vai ser destruído aqui no período da tribulação, tudo, as árvores vão morrer, os peixes vão morrer, tudo, não vai sobrar nada. As pessoas vão ser destruídas, as cidades vão ser destruídas, a água não vai existir. O que nós vamos fazer aqui depois dos 3 anos e meio? Não tem nada aqui embaixo, tá tudo, não existe nada, é um vazio, um cinza. Perfeito. Veja, as pessoas não param para fazer essas perguntas, esses questionamentos para elas mesmas. Nós vamos para a terra, mas o que vai ter aqui embaixo?
Não, vai destruir tudo. Deus não é um mago. Aqui, e outro, o profeta disse, não é a nova terra, onde as coisas serão criadas. Não é. Falou, é a mesma terra, as mesmas florestas, os mesmos rios, tudo. A mesma vegetação, as mesmas plantações, estarão, porque é o mesmo mundo, é a mesma terra. Veja, coisa simples. Então as pessoas, por quê? Porque ao longo dos anos, irmão, as pessoas foram ensinadas errado. É fácil. Se eu não sei explicar, então eu falo que não é para falar, porque daí ninguém me pergunta e tá tudo certo. Simples assim. Eu não sei explicar. Tá? É igual dizem os denominações, é mistério. Mas então por que você fala que todo mistério foi revelado? Todo mistério inclui milênio, inclui o juízo do trono branco, inclui novo céu, nova terra. Todo o mistério de Deus foi revelado. Tudo foi revelado. Eu creio dessa maneira. Se foi revelado, eu quero saber. Aliás, o milênio é a nossa herança. A nossa herança. E como é que você está interessado nas coisas de Deus se você não está interessado em conhecer aquilo que te pertence, a herança? Teve eu creio que naquela série Abraão, que o profeta fala sobre Abraão, ele disse, olha, Ló era parte de sua herança. Ló era parte da herança de Abraão. Então não era só a terra, o norte, o sul, o leste, o oeste. A razão pela qual ele pediu por Ló é porque Ló era parte da herança dele. Era a herança dele. E ele estava interessado. Ele tinha esse interesse. Eu vejo que é dessa forma. Nós temos que... Agora, se não há interesse de algumas pessoas, mas nós estamos interessados em conhecer e falar, né? Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Vamos para a próxima, né? Então, por exemplo, a primeira vinda, Jesus veio para morrer, para sangrar. Exato. Segunda vinda, ele vem para buscar os seus atributos já redimidos, né? Perfeito. E a terceira vinda, então, ele vem com os redimidos, né? Exato. Então, qual seria o valor redentivo da terceira vinda? Muito simples. Futuro lar, o profeta fala. Acabamos de falar da possessão. Veja, nós somos parte da terra. Eu e você. Isso aqui veio da terra. De uma maneira muito simples. Quando nossa mãe comia os alimentos na nossa gestação, o alimento que ela comia vinha da terra. Então estava transferindo os elementos da terra através do alimento. Nós somos pó da terra. Nós viemos de lá. E o profeta explica de uma maneira muito apropriada que os redimidos das 7 eras é uma porcentagem da terra. Um pedaço que foi tirado da Inglaterra, de terra, dos Estados Unidos, da China, da Índia, do Japão, do Paquistão, do Paraguai, do Uruguai. São pedaços de terra que foram redimidos. É um memorial mostrando que todo o resto da terra vai passar pelo mesmo processo. Mas na sua eterna providência, Deus sabia qual pedaço da terra comporia os nossos corpos. E esses recebem de antemão, adiantados, a glorificação, a redenção. O processo de redenção não para aqui. O processo de redenção aqui passa primeiro, que é o rapto. Na terceira vinda, é apenas o começo do processo de redenção da terra. A mesma redenção que foi aplicada. O profeta explica disso, fala sobre isso exaustivamente na mensagem Futuro Lar, por exemplo. Eu creio que provando sua palavra e algumas outras mensagens, quando ele fala, o primeiro pedaço de terra que foi redimido, quando o Espírito de Deus desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, ele disse, aquela terra, ele falou, aquele pedaço de terra, onde tinha vindo da terra, foi o primeiro pedaço redimido, ali. E ele faz esse processo comigo, faz contigo, faz com todos os eleitos de todas as eras. E vai trazer isso à glorificação. No período do milênio, a terra está passando por esse processo de santificação ainda, de redenção. A redenção, o plano de redenção de Deus, não parou no rapto, que é uma visão muito errada. De que, por exemplo, eu já ouvi ministros dizerem assim, não, porque o último inimigo será vencido, a morte. Não, da onde que eles tiraram isso? O diabo só vai ser lançado no lago de fogo, ele é a morte. Depois do milênio, não sei quantos anos depois. Ele é a morte. Porque a Bíblia diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Como que eu não vou aplicar agora, não? O último inimigo. Como se todas as coisas cessassem aqui com o rapto. Falta muita coisa acontecer, irmão. Nós temos tantas coisas acontecendo. O processo de redenção uma quantidade, uma parcela ínfima, minúscula, foi cumprida com o rapto com o rapto dos santos, a transformação de nossos corpos. Foi uma parcela minúscula. O processo de redenção estará acontecendo durante todo o período do milênio e ainda depois. A própria redenção, por exemplo, das virgens nécias no juízo do trono branco, é redenção. Nós estamos falando de redenção. Muitos anos, daqui mais de 1000 anos para frente nós estamos falando. Depois nós temos a redenção, nós temos as nações sendo julgadas no final do milênio, que serão separadas como se separa bodes e ovelhas. Tem tanta coisa, então acredito que seria o dia inteiro aqui nós falando aqui. Poderia citar algumas, eu posso talvez deixar aqui alguma... Eu acredito que eu tenho aqui, não tinha preparado, mas eu acredito que eu tenho alguma coisa aqui já meio que em mãos aqui que está dentro desse contexto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, provando sua palavra, ele diz assim: então ele, Deus, desceu depois de passar por isso. E agora cada filho, você que come e é nascido de um nascimento natural, através do sexo, da maneira que você veio, então chega em um lugar onde você tem que passar pelo batismo nas águas e depois o batismo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e desce no batismo e ele reclama aquela criação. A mesma coisa que ele fez com ele, falando de Jesus lá, que também passou por esse mesmo processo, foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Amém. A mesma coisa. O Espírito Santo e Deus é o mesmo Espírito. Então ele desce e reclama este corpo para a ressurreição. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Tudo que o Pai tem me dado virá, ninguém se perderá, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Nem um cabelo de sua cabeça sequer perecerá. Este é o começo da criação de Deus. E esta é a continuação da criação de Deus. Então toda a terra tem que ter um batismo. Nós estamos falando de redenção, não estamos? Estamos falando de redenção? Toda a terra tem que... O processo de redenção inclui quantos estágios? Batismo, santificação, batismo nas águas, santificação, batismo de fogo e transformação de corpos, que é o final do terceiro estágio. Certo? Não é redenção? Não é isso que nós chamamos de redenção? Ele está tentando fazer um paralelo, o que Deus fez com o homem, o que Deus fez com o próprio Jesus. Jesus foi batizado, ele fez o papel da santificação por nós. Ele fez o papel, ele não precisava ser santificado, mas ele fez o papel, cumpriu a lei. O Espírito Santo veio sobre ele, João viu, falou, eu vi a pomba descer sobre ele. E depois ele ressuscitou, um corpo glorificado. E todos nós passamos aqui no rapto, chegamos ao final desse processo. Mas o que ele está dizendo aqui, ele está falando, a terra, ou existe quantas redenções tem? Quanto sangue tem? Um sangue para a terra e um sangue para o homem? É a redenção, é a mesma redenção, pois a terra é parte nossa. Nós sofremos as doenças hoje, somos afetados, justamente porque a terra, o ar, as águas estão contaminadas. E nós fazemos parte dessa terra. Então o que adiantaria Deus redimir parte nossa? Nós não estamos limitados ao nosso corpo só, irmão, pois tudo provém da terra. Se Deus faz uma redenção aqui e não faz redenção no resto, está faltando. Então ele diz aqui, então o Espírito Santo desce para habitar na terra. E aí o tabernáculo de Deus está com os homens e ele habita com eles. Deus tem feito seu tabernáculo aqui na terra e todo o seu plano de redenção, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo é o mesmo como foi lá. Então ele causou, veja, ele fez com que essa virgem concebesse e que isso trouxesse filhos sem conhecer o homem. Isso tem realmente deixado a ciência estupefata e ainda faz isso. Talvez riram de Isaías quando disse que uma virgem conceberia. Como que pode? Não é? Então, deixa eu pular um pouquinho aqui. Ele diz então, o filho da virgem era a palavra feita manifesta. 1 João, se você quiser ler, ele diz, mas este filho da virgem foi a palavra feita manifesta no princípio da criação de Deus. Agora, a terra toda é a criação de Deus. Como que eu vou aplicar a redenção de Deus apenas para o homem? Não tem como. Deus veio para redimir toda a terra.
Eu sou parte, você é parte, mas não é toda, né? Então, olha, mas este filho da Virgem era a palavra feita manifestada, o princípio da criação de Deus. Agora, toda a terra é a criação de Deus, mas ela está perdida. Então ele redime esta terra e você é parte da terra e ele te redime da mesma forma que ele redime a terra. Agora, esse filho da Virgem era a palavra feita manifestada. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra foi feito carne e habitou entre nós. Então, nós percebemos aqui, eu poderia continuar, que é muito simples o profeta explicar que o processo de redenção, como que nós podemos anular e eliminar a redenção para depois do rapto, por exemplo. O processo de redenção ainda está continuando, não é? Quando o rapto acontecer, a terra sequer recebeu o seu batismo do Espírito Santo, muito menos um corpo novo. O Armagedon não aconteceu ainda. E esse barulho aí? Meu Deus. Sem vergonha. Espera um pouco até baixar isso. Nós vamos continuar gravando para ficar melhor. Não, espera mais. Espera, porque tu vê que vem a pergunta, Bem na hora que nós começamos, né? Tava tudo cá, né? Tava ali e tal, tu vê? E ontem à noite estava assim. Aí desceu um gaúcho aqui muito bravo. Nossa, eu dava gosto de escutar ele. Mas bate! É uma boate! Mas bate! Mas baixa esse negócio aí, pô! Ele tava revoltado, né? Ele tava revoltado. Bate! Bate! Que palhaçada! Ó. Levantar cedo, compromisso amanhã, tio? Não tem bobeia. Eu morei numa cidade, Barracão. Barracão, você conhece? Não. Barracão é fronteira com a Argentina e Santa Catarina. Lá no sudoeste paranaense. Só gaúcho. Só gaúcho. Eu cresci lá, era criança. Então eu achava interessante, a cultura gaúcha é muito interessante. Falar nisso, eu quero comprar uma indumentária. Eu quero comprar. Bem cowboy, né? É o cowboy do sul, né? É o cowboy do sul. Eu quero comprar, quero achar uma. E outra coisa, é super confortável. É confortável, sim. Caramba! Que é baixa aquela calça. Não. Lá, nada te aperta. Tá bom. E eles, outra coisa, né? Interessante que eles usavam exatamente por a gente ficar em cima do cavalo, vai com calça apertada, tu não aguenta. Não aguenta. Entendeu? Aí fica o dia todo, né? Troteando. Aí com o negócio vai então, olha, tá. Não, é interessantíssimo a cultura. Aqui eu percebo que o Rio Grande do Sul é muito mais parecido com a cultura argentina. Sim, com certeza. Bem mais parecido, porque o argentino tem muita influência dessa. Você sabe, né? E os pampas ali, os pampas. Porque a gauchada não é só aqui no Brasil, né? O gaúcho verdadeiro, ele entra pra Argentina. A gauchada entra lá, a cultura deles, né? Eu acho interessante. Aqui a gente é Uruguai também. Partes até do Paraguai tem. O Uruguai pertencia ao Brasil antes. Aí teve a guerra lá. Separação. Exato. A música, né? Nossa música agora nativa é Argentina. Argentina. Né? É bonito. Deus fez assim, né? Essa variedade, Deus fez. Deus já fez com essa variedade e ele não vai mudar. Lá no milênio vai ser do mesmo jeito. Não, vai ser a maneira de vestimento, tudo vai ser do jeito que você é aqui. Tanto que ele na visão da noiva, né? Exato, eu ia citar isso agora. Cada uma estava vestida de acordo com a sua nacionalidade, mas dentro das nacionalidades também tem diferenças, tem dialetos. No período milênio, irmão, vai ser uma coisa, como eu estava falando de geografia ali. No período milênio, naquele corpo você fala qualquer língua. Qualquer língua.
céu. Que coisa linda isso. Eu posso ir para a Alemanha, eu falo com os alemãos sem nenhum sotaque. É mole? Vai pra África, tem vários dialetos. Eu falo qualquer um deles. Qualquer um. E falo até as gírias. Tudo. As gírias de cada... Tem uma mensagem chamada Adoção Espiritual. Eu gosto muito dessa mensagem. O profeta faz uma pergunta: como que Pedro, Tiago e João descobriram que era Moisés e Elias que falavam com Jesus? Porque teve quantos profetas na Bíblia? Por que era Moisés e Elias? Por que eles falaram que era Moisés e Elias? O profeta pergunta como que eles sabiam? Não era pela aparência, porque Samuel tinha a mesma aparência, era profeta, se vestia do mesmo jeito, grandes profetas. O profeta disse que quando... E outra coisa, deixa eu citar algo aqui. Jesus não foi adotado ali. Mateus 17 foi um ensaio da adoção. Ensaio da adoção. Jesus é adotado na terceira vinda. Essa vai ficar difícil. Em outras palavras, Jesus não quis receber a adoção dele antes dos seus irmãos. Ontem eu ia entrar nisso. Jesus não quis receber a adoção antes dos seus irmãos. Nós. Mas o que ele fez? Ele mostrou uma prévia. Como que vai ser? Falou, vem cá que eu vou mostrar para vocês como é que vai ser. Porque realmente a visão da Monte da Transfiguração é ele glorificado. E Jesus glorificado é a terceira vinda. Ele não mostrou a segunda vinda. Ele mostrou a terceira vinda, ele vindo com poder e glória para reinar sobre tudo e todos. Então ali não é a adoção de Jesus. Assim como o profeta teve... Porque o Paulo falou assim, a saber, para receber a nossa adoção, a saber, a transformação de nossos corpos. A adoção é só em corpo transformado, não é antes. A adoção é só em corpo transformado. Então não tem como nós executarmos as obras de um filho adotado aqui. Quando nós executarmos, nós já estamos glorificados. Foi o que tu falou. Como é que nós vamos ter o poder que o Pai vai nos dar? Ou seja, nesse corpo. Não tem como. Não tem como. Tem picos, como o profeta teve e como Jesus teve. Jesus chegou, ele não estava em corpo glorificado. E Jesus não trapaceou. Ele não podia trapacear. Não, eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Não, ele veio nas regras. O que Jesus fez, tudo que Jesus fez, nós podemos fazer. Tudo. Porque ele não estava adotado. Ele estava num corpo igual ao nosso, na mesma condição. Se nós nos alinharmos como ele era alinhado com o Pai, você executa as mesmas obras, como William Branham fez. Só que é muito profundo, porque nós temos que entender a profundidade do pecado, por exemplo. O que o pecado causou em nós. O próprio William Branham, para Deus dar uma demonstração, teve que fazer algo especial. Falou, ó, não corrompa teu corpo, porque isso atrapalha. E eu não tenho o testemunho de William Branham. Eu estava engalfinhado lá dentro do barril de vinho. Você entendeu? Nadando de braçada. Nadando de braçada, ó, sorvendo ali Mas ele não. Ele não. Deus preservou aquilo para poder dar uma demonstração. Então você tem que entender isso. Então aí ele fala, quando não era uma prévia, ali foi uma prévia. Então ele pegou aquela prévia e deu uma prévia também de glorificação para Pedro, Tiago e João. O profeta fala isso na mensagem Adoção Espiritual. Foi uma prévia. Ele disse, quando você estiver num corpo glorificado, você conhece todo mundo. Ele falou, quando você vê um santo da primeira era, você já conhece ele. Meu Deus. Você sabe o nome dele, sabe tudo da vida dele. Naquele estado, você conhece todo mundo. Olha a diferença. Quando o profeta estava numa teofania, ele não reconheceu nem a irmã lá que tinha sido batizada. É uma glória totalmente diferente, é uma coisa totalmente diferente. E ele não sabia mesmo. Não, ele não sabia. Ele estava na teofania, ele estava no segundo corpo e dizendo que era maravilhoso. Exato, não. Ó. Sublime. Então você imagina o que é um corpo glorificado. Outra coisa, um corpo teofânico não é perfeito. Não. Por que ele não é perfeito? Porque ele não é completo. Você entendeu? Então ele não é perfeição, é completude, tem que estar completo. E a teofania, a gente fala da teofania é metade do caminho.
Nós que estamos vivos, nós não galgamos por teofania, nós galgamos por um corpo glorificado. Nós vamos passar direto, de uma fase para outra, pum. Quem morre, aí vai para a teofania, fica esperando e depois entra no corpo glorificado. Então nessa mensagem, o profeta disse assim, quando eu ver, eu nunca vi Calvin, ou Finney, Moody, nunca vi. Mas quando eu ver ele, eu sei que é ele. Aí ele fala de Pedro, Tiago e João. Então, quando eles entraram debaixo daquela glória, irmão, eles tiveram uma prévia. Pum! Moisés e Elias. Então, naquele poder, naquela glória, você sabe quem é. Por isso que eu te disse que você vai falar qualquer língua. Ora, se você tem esse poder, você não vai ter esse poder? Você vai se disfarçar ali de alemão. Já imaginou? Falando tudo em alemão. Meu Deus do céu. Vamos lá então. Opa, tá mais baixinho, vai lá. Mais baixinho. Essa aqui é uma antiga, mas pro irmão nos ajudar. Ó. O que quer dizer a palavra purgação que o Mombrana usa no sexto selo? Ele usa purgar. As virginessas, sim, e usa pro 144 e ele usa pra terra. Perfeito. Isso Perfeito. É uma eliminação total desses povos? Muito boa essa pergunta. Muito boa, porque o propósito do sexto selo, bom Ricardo, o propósito do sexto selo, se você captar qual é o propósito que ele tem do sexto selo, que é a purgação, com os 144 mil, então você tem que receber qual é o mistério das virgens nécias e da terra. Se purgação é aniquilar e matar, então a terra vai ser aniquilada. Você entendeu? Amém. Porque o processo é o mesmo. Quando você diz que você vai purgar algo, você vai limpar, não tem nada a ver com destruir, aniquilar, porque isso não é purgação. É passar por um processo de limpeza. Você tem que passar aquilo por um processo de limpeza. Os 144 mil, que é controverso, como nós temos visto, qual vai ser o fim dos 144 mil? Qual vai ser o destino deles? Pelo que eles vão passar, etc. Se nós captarmos o mistério dos 144 mil, nós vamos captar o mistério das virgens nécias. Porque, inclusive, o mesmo tipo que o profeta Noé, que diz que representa, uma hora ele diz que representa os 144 mil, ele diz que representa as virgens nécias. Olha que perfeito. Mas o que eu vi? Uma vez eu estava conversando com o ministro da Alemanha, e ele fazendo umas perguntas, igual a gente está fazendo aqui. Aí está falando um determinado tipo na Bíblia, aí ele falou, não, o profeta disse aqui na mensagem tal, a respeito desse tipo aqui. Desse tipo. Aí eu falei, irmão, muito bem. Ele pegou do versículo 25, de um determinado capítulo. Eu falei, irmão, ele falou, vamos voltar antes, lá no começo do capítulo, e vamos ver a trajetória desse tipo. Por onde ele passa, tudo que ele faz. Ele falou, não, é só a partir daqui que vale. Ele falou pra mim, o tipo só vale a partir daqui pra frente. Daí eu pensei comigo, falei, irmão, mas que autoridade alguém teria pra dizer que um tipo, a metade dele vale e a outra metade não? Em outras palavras, não, as virgens nécias, Noé representa as virgens nécias até entrar na arca. Mas sair do outro lado lá, não, daí já não representa. Falei, bom, então não é Hebreus 13:8, não é, porque, né, o que foi lá, ou é ou não é. Não tem como eu pegar um tipo e cortar ele na metade e pegar a sua metade e aplicar. Então, quando nós falamos do quadro de Ló foi livrado. Ele foi livrado. Foi salvo como que pelo fogo, diz o profeta. Foi salvo. E Noé foi salvo pela água. Foi livrado. E representa 144 mil. E representa as virgens nécias. Então, todos esses tipos, todos esses quadros, a terra, por exemplo, o profeta revelou para nós que o Armagedon não é a destruição completa da terra. Não é. Assim como o batismo do Espírito Santo não é a destruição completa do pecado em nossas vidas. Quando você recebeu o batismo do Espírito Santo, você ainda está sujeito a cometer atos indesejáveis. O cristão não peca, mas você comete o ato. Você pode cometer o ato. Porque a Bíblia diz que o cristão não peca, o profeta nos ensina. Mas você é tentado.
A condição da terra durante o milênio é a mesma coisa de uma pessoa que recebeu o batismo do Espírito Santo. Continua envelhecendo, carcaça vai perdendo cabelo, ainda pode ficar doente, fica doente, mas a vida foi mudada e traz a terra em sujeição, o corpo. Olha que perfeito. Nós que vivíamos no mundo, nós estávamos entregues ao pecado e nós abusávamos do nosso corpo com álcool, com o tabaco, e muitos se envolviam com a vida dissoluta e podia ser infectado por doenças venéreas. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade, muitos de nós. A partir do momento que você foi salvo, você ouviu a palavra e você recebeu o batismo do Espírito Santo, só de você ter parado de beber, de fumar e se prostituir, quantos anos de vida você ganhou? Aqui na Terra. Aqui na Terra. Mas não mudou a carcaça. Não mudou a carcaça. Esse é o período do milênio. Agora, foi eliminado? Foi eliminado? O pecado foi eliminado das nossas vidas? Não. O pecado ainda está aqui. Habita. Tem doença. Doença não é pecado? Então temos que admitir que o pecado ainda está aqui. A coisa ainda está aqui. Então, quando nós vemos um purgar, o que seria purgar? Um processo de limpeza. Um processo muito dolorido. Um processo muito dolorido, mas é um processo que vai surtir efeito. Vai surtir efeito. Vai haver uma limpeza, né? Não vai por bem. Oh, glória, amém. Bom, vou continuar aqui. Emendando com essa, né? Emendando com essa sobre a purgação, então a gente entra nos 144 mil. Os 144 mil judeus, eles sobreviverão à grande tribulação. Sim. Sobreviverão. Serão selados com o Espírito Santo, como Daniel, Sim. com Apocalipse 7. 7. Mas eles serão transformados? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. A Bíblia diz assim que... A Bíblia diz que... O profeta diz, a Bíblia mostra, que os 144 mil fazem parte... Já respondo assim. Opa, maravilha. Melhor? Não tem um sábado, assim, vai ter mais um quarto, você vai ficar com vocês. Tá ótimo. Tirar um pouco as camas, assim, pra gente fazer isso, pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Uhum. É, bacana. Melhor? Uhum. Estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade.